Vamos ler o Salmo de número 2, é o texto que nós iremos pregar e expor nesta noite. Salmo de número 2, nós damos como tema a esse sermão, Fuja da ira do Filho de Deus. Salmo de número 2, eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 2. Nós iremos, durante o sermão, lendo as partes. Esse texto, esse salmo, naturalmente se divide em 4 partes. Nós iremos, então, respeitar a divisão natural desse texto. Nós iremos, então, lendo as partes, explicando as partes, expondo as partes, e no final, então, voltamos com algumas implicações e aplicações desse texto para nós. Salmo de número 2, o tema dessa mensagem é justamente Fuja da ira do Filho de Deus. Nós estamos em dias de Páscoa, e em dias de Páscoa nós nos lembramos e gostamos de pregar, e gostamos de cantar, e gostamos de ouvir verdades sobre justificação, sobre ressurreição, sobre salvação. Todavia, como nós cantamos nesta noite, em dias de Páscoa, também é importante lembrarmos que a Páscoa também aponta para a ira divina. E é fato que ninguém conheceu tanto e tão bem a ira divina como o Filho de Deus, Jesus Cristo. Afinal, em uma sexta-feira de Páscoa, ele, como Cordeiro de Deus, foi imolado, foi assado no fogo da ira divina durante as trevas da crucificação. E para nós, meus queridos, para nós que somos cristãos, que estamos apegados pela fé em Cristo, como acabamos de cantar, a bênção disso, a bênção de saber que Cristo recebeu sobre si lá na cruz a ira divina, é que traz sobre o seu povo, sobre nós, as vestes de Cristo. E por conta disso, como acabamos de cantar, o inferno com suas chamas jamais nos arrebatará das mãos do nosso Deus. Entretanto, e infelizmente, a maioria das pessoas, e principalmente, quem sabe até mesmo alguns que nos escutam nesse exato momento, não estão vestidas com as vestes de justiça de Cristo. E o triste para essas pessoas, a notícia ruim, é que, de fato, a tragédia, a tristeza, ou como comumente é conhecido, o fogo do inferno, com certeza as queimará por toda a eternidade. Então, a Páscoa nos lembra que Cristo experimentou a ira divina, mas ao mesmo tempo também a Páscoa nos ensina que um dia Cristo há de voltar para aplicar a sua ira, a ira divina sobre todos aqueles que lhe voltam a cara, a face. Então, convenhamos, se um vírus, se um Covid-19 transtornou o mundo, trazendo terror e pânico a muitos países, a muitos corações, a muitos lares, o que diremos a respeito da ira do Cordeiro? Eu quero te falar que o Salmo de número 2 nos revela isso. O Salmo de número 2 não tem título, nem indicação de autor, de circunstâncias históricas ou época da composição. E dentre várias discussões sobre a sua autoria, apesar do apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 4, citá-lo como um salmo de Davi, eu acredito que ali o apóstolo faz de forma genérica no que diz respeito às autorias ou à autoria dos salmos. Então, eu entendo que, como nós não temos uma época certa quanto à sua autoria, é difícil precisar se esse salmo de fato foi escrito por Davi. Entretanto, eu entendo que, tendo em vista que o Salmo 1 e o Salmo 2 fazem parte da abertura final do saltério, eu entendo que isso foi uma realização pós-exílica. Então, eu acredito que o Salmo 2 foi escrito nessa época, numa época pós-exílio. Então, aqui nós precisamos nos situar dentro daquilo que provavelmente é contexto desse salmo. Nós temos que entender que esse salmo, sendo escrito num período pós-exílico, os 2 pilares da antiga fé israelita, que era o templo e a monarquia davídica, já não existia mais. Por isso é difícil para nós imaginarmos a crise de fé que muitos devem ter experimentado quando o templo foi destruído e a monarquia davídica foi levada em cativeiro pelos babilônios em 586 a.C. Então, é fato que a alegria do retorno e a reconstrução do templo por parte do povo, como a própria Escritura nos relata, não foi completa. Não foi completa tendo em vista que a reentronização de um rei davídico
continuou em ruínas por toda a era pós-exílica. Então, dessa forma, o Salmo 2 serve como um manual para instruir a esses israelitas antigos e a nós também sobre como viver com a ausência do rei davídico, que foi prometido às nações como sua herança. À vista disso, o assunto principal, então, do Salmo de número 2 é que o Senhor reina. O Salmo de número 2 lida com a questão de poder. O Salmo de número 2 responde à pergunta onde reside o poder de controlar os poderes da história. Então, a lógica desse salmo não é histórica, mas é teológica, porque é um salmo que lida com a fé de que o Senhor entronizado tem poder supremo sobre o universo que ele criou. A mensagem do Salmo 2 é que o nosso Senhor tem controle absoluto, a despeito do que possam indicar as evidências circunstanciais. Após, então, a volta do exílio, só restava ao povo de Israel a esperança messiânica quanto ao futuro filho de Davi reinar. E a resposta a esta esperança no Salmo é um ungido, o Messias, o Filho de Deus, a quem o soberano do céu deu o direito de governar sobre o mundo. Por conta disso, o Salmo de número 2 diz que Deus reina, e reina com e através do Messias prometido, seu Filho, um ungido que está chegando. Então eu convido você a lermos os 3 primeiros versículos, e eu quero te mostrar logo nesses 3 primeiros versículos do porquê que esse Salmo está dizendo para você, para mim e para nós fugirmos da ira do Filho de Deus. Porque primeiro os homens se voltaram contra o senhorio de Deus. Versículos de 1 a 3 diz: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O salmista aqui nesses 3 versículos descreve a insensatez da rejeição dos povos ao domínio de Deus. Eles estão dominados pela raiva por estarem justamente debaixo desse senhorio. E por conta disso, então, diz o salmista, que eles resolvem agir. Essa palavra aí no versículo de número 1, que foi traduzida por imaginam, literalmente é planejar ou tramar algo perverso de forma velada. Além disso, esta palavra imaginam também tem um significado de reciprocidade, ou seja, um povo ou uma nação ou um rei estava pressionando o outro para que juntos pudessem firmar uma aliança contra Deus. Sabe aquela história? Olha, se você entrar nessa briga, eu entro com você. É justamente esta ideia que a palavra imagina traz aqui dentro do contexto deste salmo. Então, executando este plano de forma consciente, o texto vai dizer que esses reis, essas nações, criam uma aliança, assumindo uma posição desafiadora contra Deus. Esse verbo que nós encontramos no versículo de número 2, conspirar, é um verbo reflexivo, que descreve aqui que eles se aconselharam, que eles se reuniram, que eles resolveram juntos atacar o Senhor e também o seu ungido. Aqui é importante destacar para você que essa palavra ungido tem um significado especial no Antigo Testamento, principalmente naquilo que aponta para o Novo Testamento em Cristo Jesus. A palavra ungido é dessa palavra que deriva a palavra Messias. O ungido era um indivíduo que foi ungido com um óleo como um símbolo, entre outras coisas, do derramado Espírito Santo para capacitá-lo para a vocação ao qual o Senhor o havia chamado. Então, em suma, o ungido era escolhido e nomeado publicamente para exercer autoridade divina e, ao mesmo tempo, consagrado à vista de todo mundo como propriedade exclusiva do Senhor. Aqui o texto está nos falando que o rei era este ungido. E o rei, como ungido de Deus, era visto, então, no Antigo Testamento, como um regente terrestre do Senhor. Ele era agraciado por Deus, pois Deus governava o seu povo por meio dele. Por isso que no versículo de número 2, nós vemos aqui uma íntima e estreita relação entre Deus e o seu ungido. Resistir e se opor a um é resistir e se opor também ao outro.
E então, como o Salmo mostra, o governo de Deus, por meio do seu ungido, não permanece sem oposição. E o poeta que então descreve que outros reis da terra desejavam se rebelar contra o governo do nosso Deus e também do seu ungido. Eles pensavam que estavam sob servidão, e o texto então nos fala que eles planejam uma rebelião para obter a liberdade do senhorio de Deus e também do seu ungido. Assim, o versículo de número 3, então, registra a decisão, registra a resolução desses povos que entraram em aliança contra Deus e contra o seu ungido. Eles querem se ver livres do controle político deste rei. Eles não podiam tolerar serem governados por este rei. Eles se sentiam prisioneiros, eles se sentiam escravos. Então, dessa forma, unidos, o versículo 3 nos mostra que eles gritam independência, rompamos e sacudamos. E aqui é interessante porque essas duas palavras, rompamos e sacudamos, descrevem duas ações intensas nessa pretensa busca por autonomia por parte dessas nações contra o Senhor. Mas atente para o versículo de número 1, volte no versículo 1, porque esta rebelião causa espanto no salmista, porque a sua pergunta no versículo 1 é uma pergunta retórica. Por que esses povos se envolvem em algo tão inútil? O salmista não pode acreditar que as nações planejariam algo destinado ao fracasso. Na verdade, estes reis não estavam se levantando, não estavam se aliançando contra qualquer rei humano, mas contra Deus e contra o seu ungido. E aqui é interessante pensar que um plano de guerra, para dar certo, é importante o elemento surpresa. Todavia, aqui o que o salmista mostra o espanto é que o que estes homens não compreendiam é que os seus planos irão frustrar, porque são feitos diante dos olhos de Deus que tudo vê, que tudo sabe e tem poder para fazer qualquer coisa. Eles tramam coisas vazias de sentido e que não têm poder para produzir nada, pois é um ataque de um ser insignificante contra um ser todo poderoso. E aqui eu fico pensando que o espanto do salmista, naquilo que é descrito aqui, ou seja, um homem tramando contra Deus, e aqui os termos que ele usa de espanto, nos leva a pensar que uma metáfora que poderíamos utilizar aqui é mais ou menos o seguinte: um homem, quando se revolta contra Deus, resolve tramar contra Deus, é como se fosse uma formiga, cerrando os punhos para um elefante e gritando: olha, eu vou derrubá-lo, eu vou esmagá-lo. Ou seja, é algo que jamais vai acontecer. Chegamos nos versículos 4 a 6, e o salmista aqui então vai dizer: fuja da ira do Filho de Deus. E aqui ele nos mostra o segundo ponto: porque a revolta dos homens é motivo de escárnio por parte de Deus. Versículos 4 a 6 diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. No versículo 4, aquele que está entronizado nos céus, acima de todos os reis e povos da terra, responde então à revolta dos homens. E a resposta, de acordo com o versículo 4, é que ele ri e ao mesmo tempo ele zomba. Entenda que aqui nós temos a descrição antropomórfica, que é a ideia de que dá termos humanos à pessoa divina. E o mais interessante ainda é pensar que este é o único lugar na Bíblia em que diz que Deus ri. E aqui não é uma risada de alegria, mas é uma risada de escárnio, como mostra a sequência do versículo. Porque o Senhor não apenas ri, mas o Senhor também zomba deles. O termo aqui, ri-se, é no sentido de que alguém produziu algo que levou Deus a dar risada. E o motivo dessa risada é que o infinitamente pequeno cerrou os punhos e rilhou os dentes contra aquele que é infinitamente todo-poderoso. A risada de escárnio de Deus descreve que os ímpios não têm noção de quão ridícula é a revolta deles contra Deus. Eu sei que não é na mesma proporção, mas às vezes eu fico vendo alguns vídeos na internet
E eu dou risada por conta da estupidez sem precedentes de algumas pessoas. Meu querido irmão, eis um ímpio diante do Senhor. Sua revolta contra Deus é a maior demonstração de estupidez existente. E de acordo com o Salmo 2, Deus não se move, porque Deus não teme a insurreição dos homens. O versículo 4 diz que ele apenas zomba da tolice de tais tentativas de se revoltar contra ele. Só que no versículo 5, nos mostra que o sorriso dá lugar à sua indignação, em que ele repreende e aterroriza os seus inimigos. Depois que ri, o texto fala que o Senhor fala-lhes em sua ira, em seu furor, para enchê-los de terror e de pavor. Deus não tolerará oposição por causa do seu decreto de colocar seu rei ungido, reinando sobre todas as nações. Por isso, então, que no versículo 6, esse pronome eu, acentua que Deus, a despeito do que os opositores planejam fazer, continuará a levar adiante o decreto que fez conhecido. Então, versículo 6 vai dizer, o próprio Senhor dizendo, eu o constituí. E esse verbo constituir é um verbo ativo, isto é, Deus reafirma que foi Ele quem levantou e foi Ele quem instalou o rei, foi Ele quem colocou aquele rei no trono e naquela posição. E sua resolução de instalar seu rei em Sião será então o fim desta rebelião, porque quando Deus estabelece o seu rei, Ele também subjuga aqueles que se opõem ao seu reino. Então, após os planos dos ímpios, o salmista nos mostra que é a voz de Deus quem tem a última palavra. Ele é quem constitui seu rei. Não apenas constitui, mas Deus também mantém seu rei entronizado, e quaisquer esforços para tirá-lo do trono levará Deus a rir de escárnio por conta disso. Os versículos 7 e 9, então, há uma terceira divisão desse salmo, que nos mostra do porquê temos que fugir da ira do Filho, porque o Filho de Deus virá julgá-los. Versículo 7 até o versículo 9 é aquele que está entronizado, que está falando, e ele diz, então, proclamei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O protagonista dessas palavras é aquele que foi instalado no trono de Sião por Deus, no versículo 6. E o texto aqui fala, então diz que ele contará a todos o decreto não dele, mas o decreto de Deus. E o decreto aqui se refere à aliança davídica, na qual Deus declarou que seria pai do rei, e o rei então seria o seu filho. Aqui nós temos uma referência ao pacto que Deus estabelece com Davi, que está registrado no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 7, quando ali as promessas foram feitas e as relações entre pai e filho foram estabelecidas. Então, tu és o meu filho, citado aí no Salmo, é uma citação daquilo que está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. E aqui é apropriado pelo rei dizer isso para mostrar seu legítimo direito de governar, pois no entendimento hebraico da realeza, o rei era visto como alguém adotado por Deus. Basta você olhar a descrição daquilo que está relatado, segundo Samuel capítulo 7, no Salmo de número também 89. Então, hoje te gerei, aqui no Salmo, refere-se não ao nascimento físico, mas aqui é uma metáfora que descreve como o rei se tornou filho de Deus. Há um outro aspecto interessante desta expressão, hoje te gerei, porque aqui também qualifica uma ação de origem que teria um efeito contínuo, ou seja, uma vez dada a existência, ela continua. Uma vez que Deus o fez rei, ele continua sendo rei. Então, dessa forma, o rei é declarado filho de Deus com autoridade do rei, incluindo herança, possessão, administração, sobre tudo e sobre todos.
E o significado dessa adoção do rei como filho de Deus é visto então em sua herança, como diz o versículo 8. Como um filho herda de seu pai, o rei também herda do seu pai aquilo que lhe é direito ao ser entronizado. Então o versículo 8 continua a citação do decreto do Senhor, e aqui estendendo um convite ao rei que acabou de ser entronizado para pedir a sua herança. E aqui diz que a herança abrangerá até os confins da terra. Pede-me, é imperativo, ou seja, ele poderá exigir aquilo que lhe é por direito. E no decreto do Senhor está que ele transferirá a posse das nações ao rei filho, porque isso é direito daquele rei. Então, logo, todos os que vivem nestas nações, citadas nos versículos anteriores, incluindo os rebeldes, serão subjugados pelo ungido do Senhor. E, meu querido irmão, de acordo com o versículo de número 9, essa subjugação é expressa em termos duros. O texto diz que ele quebrará as pessoas rebeldes como um oleiro quebra vasos de cerâmica. A descrição aqui do versículo 9 é que o rei terá poder para governar, bem como para destruir aqueles que se levantam contra ele. Este rei filho ungido terá autoridade para apacentar o seu povo, mas também terá autoridade e poder para atacar, destruir e subjugar todos os seus inimigos. Os versículos 10 e 12, então, é quando o salmista finaliza o salmo, e aqui nós temos a quarta ideia do porquê nós temos que fugir da ira do filho, porque todos os homens se curvam ao reinado do filho. Versículo 10 em diante diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Nós temos nesses últimos versículos um rompante de graça. Nós temos aqui um convite à reflexão e rendição ao senhorio do ungido de Deus. E aqui então no versículo 10 o salmista instrui os reis terrestres a usar a sabedoria e abandonar aquela rebelião tola que é descrita nos primeiros versículos. Essa expressão, agora sede prudentes, é um chamado para que eles se comportem imediatamente de forma sábia. Esse chamado aqui, a reflexão, é ressaltado pela expressão deixar-vos advertir. Nós temos aqui um verbo passivo reflexivo, ou seja, ouça a razão porque vocês foram avisados. Aqui os holofotes brilham no ungido de Deus, e o aviso então dá lugar a um convite. Em vez de desafiarem a Deus, refugiarem-se nele, porque esse é o caminho não da destruição, mas da felicidade. Por isso que a ordem, servir ao Senhor e alegrar-se com temor e tremor no versículo 11, aqui nós temos literalmente a descrição religiosa dos justos adorando ao Senhor. Eles devem levar uma vida de submissão, não de rebelião. Vidas caracterizadas pelo temor, não pela arrogância. Vidas cheias de exultação e não de melancolia. O serviço prestado ao ungido de Deus, como diz o salmista, é uma razão não para se rebelar, não para se entristecer, mas para se alegrar. Além disso, a rendição também é demonstrada no versículo 12 com outro imperativo: beijai o filho. A conjugação do verbo beijar aqui é uma ordem que deve ser realizada de forma intensa, ou seja, beijar o filho e nunca mais beijar nada. Ou seja, se submeter ao ungido de Deus e somente a ele. E aqui nós temos que entender que beijar o rei ou beijar o filho significa reconhecê-lo como governante legítimo. E isso implica em submissão voluntária e, ao mesmo tempo, uma promessa de obediência. A imagem aqui do texto é a de submissão a um soberano. Seria como curvar-se em submissão diante de um conquistador e beijar os seus pés.
É fato que no nosso país não tem essa cultura, mas em alguns locais do mundo ainda é comum os mais novos ou aqueles que estão sujeitos a alguma autoridade de alguém que é mais velho do que ele, beijar as mãos em reconhecimento de tal autoridade. Todavia, o motivo dessa ordem aqui no texto de beijar o filho, o versículo 12 vai nos falar, é para que ele não se irrite. E aqui, meus irmãos, irritar é no sentido de ficar literalmente vermelho de raiva. É a manifestação da ira do filho, segundo o texto, resultará em ruína, em um caminho de destruição para aqueles que continuam em rebelião. E a urgência desta ordem de se curvar ao reinado do filho é expressa aqui então no versículo 12, pela ira repentina dele. O salmista diz, dentre em pouco. E esse dentre em pouco aponta para uma pequena duração de tempo. Ou seja, dentro de pouco tempo, de repente, a sua ira há de se derramar, sem aviso prévio na agenda de ninguém. E o passado, então, de acordo com o texto, passado esse curto período, a ira do filho, então, se inflamará. E essa expressão inflamará, lá no hebraico, é literalmente a ideia de acender como um fogo incandescente. O que o salmista está ensinando aqui é que quando chegar a hora de Deus julgar através do seu filho, nada será capaz de aplacar, nada será capaz de extinguir, apagar a ira, as chamas da ira de Deus. Contudo, aqueles que não têm nada a temer com esta explosão da ira divina, com esse acender da ira divina, como o salmista finaliza com o versículo 12 dizendo, são aqueles que se escondem em Deus. Bem-aventurados aqueles que encontram refúgio em Deus. Bem-aventurado aqueles que adentram os portões da proteção divina e do favor divino. Então, dessa forma, para o salmista, submeter-se ao Filho é refugiar-se no ungido do Senhor e, portanto, também no Senhor. O salmista termina esse salmo dizendo que somente no Filho de Deus, no ungido, há segurança contra a ira divina. E meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que pensar nas implicações desse texto para nós, e são muitas. E a primeira que penso com você é que você precisa saber que este mundo é habitado por homens que estão em rebelião contra Deus e contra o seu Filho. Como nós mostramos, os primeiros 3 versículos do Salmo 2 nos dão um retrato da rebelião, não apenas de nações, mas nos dá um retrato da rebelião do coração humano contra Deus. Aqui no Salmo 2, os primeiros 3 versículos, não temos uma simples descrição de uma revolta limitada de alguns reis contra o rei de Israel. O Salmo retrata que os homens pecaminosos nunca se dispõem a andar dentro das regras que Deus impõe às suas criaturas. Mais do que isso, em sua arrogância, declaram sua suposta liberdade e reivindicam ser senhores de seus próprios destinos. Nós convivemos em um mundo, e principalmente através da mídia, levantam a bandeira de que a obediência a Deus nos acorrenta, que a obediência a Deus limita a nossa liberdade. E não é sem razão que muitos homens, entendendo dessa forma, resolveram defender a morte de Deus. Há um escritor francês, Albert Camus, em seu livro O Homem Revoltado, que dizia que em outras épocas, aquilo que garantia a nossa grandeza morreu. Deus foi a primeira vítima da nossa revolta. Em seu estado de rebelião, o homem não tem limites para desafiar Deus, a ponto de pensar que pode retirá-lo do seu trono, e pior ainda, pensar que pode dar sumiço à existência do Criador. Dostoiévski tinha razão quando disse que se Deus não existe, tudo é permitido. E o homem pós-moderno é um revoltado contra as regras divinas e, em sua revolta, colocou qualquer outra coisa no lugar de Deus. E a partir do momento que o homem declarou a morte de Deus,
ele imagina que viverá em um mundo melhor. Mas isso é um grande engano. Porque longe do Criador só resta ao homem desespero. Porque a verdadeira vida e a liberdade nós encontramos apenas no Criador. E é interessante que, refletindo sobre como os líderes de Israel crucificaram Jesus, o Messias, lá em Atos capítulo 4, Pedro foi rápido em identificar esses líderes judeus como reis pagãos do Salmo 2. Então, de forma mais enfática, o Salmo 2 descreve que o ungido de Deus, o Cristo, não é desejado por quem pensa que governa a sua própria vida. Spurgeon, comentando esses 3 primeiros versículos, diz que nós temos aqui nesses 3 primeiros versículos do Salmo 2 uma descrição do ódio da natureza humana contra o Cristo de Deus. Sim, meus irmãos, este mundo é habitado por pessoas que se voltam constantemente contra Cristo. Nós convivemos com pessoas que odeiam o ungido de Deus e o seu reinado. E os homens e mulheres que abraçam este ideal ou padrão de vida revoltado contra Deus, contra Cristo, se embrenham numa vida de prazeres e vivem ainda mais infelizes, aumentando a amargura que existe no cálice da sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, basta você olhar o espetáculo de hoje, tantos transviados, entregues aos narcóticos, falhos de impulsos, entregues às mais torturantes neuroses, conflitos interiores horríveis, semiloucos, dependentes de terapia. É verdade que este mundo precisa ser renovado, mas buscar sua reforma, se revoltando contra o Criador, contra o ungido de Deus, é buscar viver em um mundo ainda pior. Uma segunda implicação desse texto para nós é que você precisa saber que Deus ri e zomba dos planos revoltados de suas criaturas. De acordo com o salmista, Deus ri, Deus zomba da tentativa humana de se livrar do seu domínio. É insensatez o homem tentar se livrar do governo do Criador. Ele ri por saber de tudo o que se passa às escondidas, por ser capaz do seu trono celestial visualizar, conhecer todas as estratégias, todos os tramas dos homens. Então qualquer tentativa de tirar Deus do seu trono é loucura. Na verdade, ele segue entronizado. Sua majestade não sofre qualquer tipo de arranhão. Quando as pessoas se voltam contra Deus, ele não treme, ele não se esconde, ele não fica roendo as unhas, calculando ou regimentando tropas armadas, ele simplesmente ri diante de tamanha tolice. Qualquer tentativa humana de descartar a soberania e o governo divino é tolice, pois como criaturas nós não podemos nos livrar do nosso Criador. Há um livro, Invasão Vertical dos Bárbaros, escrito em 1967 pelo filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos. E esse autor é interessante porque nesse livro ele descreve que os bárbaros, os povos bárbaros que cometiam as barbaridades, as barbáries, antigamente, eles invadiam de forma horizontal, através da ocupação do território geográfico. Só que nesse livro ele fala que a estratégia para o barbarismo havia mudado. Agora se dava de forma vertical, ou seja, pela tomada e ocupação da cultura de um povo, solapando os seus principais fundamentos. Eu te falo que há uma conexão entre essa barbárie, esse barbarismo que vemos hoje, com a revolta do homem para com Deus. Porque a estratégia dos homens em rebelião, essa mesma estratégia, eles barbarizam, eles derrubam os valores que sustentam a cultura, principalmente os valores que dizem respeito ao cristianismo. Então os planos infalíveis dos homens contra Deus, como diz o salmista, são fúteis, são bárbaros, porque carecem da lucidez dada pelo Criador. E nesse processo de revolta contra Deus,
de barbárie da nossa cultura, nós convivemos com algumas coisas tristes. Eu quero citar para você aqui nessa noite. Nós convivemos com programas de TV que se especializaram na divulgação pormenorizada de crimes violentos. Nós estamos inseridos em um contexto em que a figura do criminoso é acentuada de tal forma que se torna exemplar. E muitos desejam alcançar a notoriedade que tais criminosos conseguem. Meus irmãos, nós vivemos em uma época em que o criminoso é exaltado, o criminoso é protegido, e a vítima sofre não apenas com o crime, mas também com a não punição daquele que cometeu o tal delito. Nós vivemos numa época em que assistimos seriados e que torcemos para que o mal possa vencer. Nós vivemos no meio de uma barbaridade em que os grandes gestos, os atos nobres, recebem um espaço mínimo quando não são silenciados. Mas aquilo que não é nobre, isso é evidenciado. Por exemplo, os divórcios de artistas são apresentados como acontecimentos históricos de máxima importância. A vida de um jogador de futebol famoso tem uma importância biográfica superior à de um pai de família que tem que trabalhar em 3 empregos para sustentar o seu lar. Os escândalos já não escandalizam mais. Publicam-se nas mídias as notícias mais espantosas de atos de corrupção e não há qualquer abalo ou corar de vergonha por parte dos homens. Ladrões da pior espécie são elevados a altos postos e muitos pior, são até reeleitos em campanhas memoráveis. Quando o homem se volta contra Deus, ele passa a aceitar tudo como natural e normal. Como bem disse Mário Ferreira dos Santos, no livro que eu citei, o embotamento que se nota na sensibilidade moral de grande parte da população é mero barbarismo, é um voltar-se contra o Criador. A barbárie, a futilidade dos planos dos homens contra Deus, na verdade, é que isso se volta contra eles. Os planos de rebelião não afetam Deus, mas afetam somente os seus arquitetos. Conta-se uma história que por volta do ano 360 depois de Cristo, o imperador romano Juliano, conhecido como o apóstata, porque embora esse homem tivesse sido batizado e educado na fé cristã, esse homem renegava Cristo. E o tempo que ele esteve reinando no Império Romano, ele procurava de todas as formas tirar o cristianismo do Império Romano. E aí ele acabou restabelecendo velhas crenças e cultos pagãos gregos romanos. E a história então conta que Juliano, em uma guerra contra os persas, foi mortalmente ferido por uma flecha. E o historiador Teodoreto relata que, uma vez atingido pela flecha, o imperador apóstata levou à mão a ferida, recolheu o próprio sangue que jorrava e jogou ao céu, gritando para Jesus Cristo: Tu venceste, Galileu. Tu venceste, Galileu. Sabe por que Deus ri da revolta do homem? Porque no final, quem vence é o Galileu, Jesus Cristo. Além disso, você precisa saber também a respeito daquilo que nós pregamos, uma terceira implicação, que Cristo, o Filho ungido de Deus, foi designado para reinar e para subjugar todos os povos. Meus irmãos, o Salmo 2 contém ideais que ultrapassam a realidade histórica e dão origem à expectativa messiânica, o ungido de Deus governando até os confins da terra. Vários reis subiram ao trono de Israel, mas a história bíblica nos mostra que nenhum deles estava apto para governar e subjugar a terra toda. Mas o Salmo 2 fala que outro rei viria. A linhagem imperfeita que descendia de Davi ainda suscitaria o trono eterno. E o Salmo 2 então expressava a esperança do povo por um rei ideal. Este salmo é uma semente da esperança messiânica, porque nele nós lemos acerca do rei divino e acerca de um rei humano messiânico, por meio do qual Deus há de governar. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, esses dois reis se tornam um só. Jesus Cristo é o filho de Davi, o rei messiânico,
o Filho ungido rei. Mateus capítulo 1 descreve: este é o registro dos ancestrais de Jesus, o Messias, descendente de Davi. Como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, os escritores do Novo Testamento viram que ele é o Messias, o rei ungido, o filho de Davi por excelência. A pregação de Pedro em Atos capítulo 2 evidencia isso. Além disso, o Salmo 2 é citado em Atos 13:33, em Hebreus 1, versículo 5, em apoio à filiação e exaltação divina de Cristo. A exaltação de Cristo como rei aconteceu em sua ressurreição. E como Filho de Deus, uma descrição aqui da sua realeza, ressuscitado em poder, Jesus agora rege com autoridade completa, como ele mesmo declarou lá em Mateus 18:28. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O nosso breve catecismo, na pergunta 26, diz que Cristo exerce o ofício de rei, sujeitando-nos a si, governando-nos e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Por isso que o Salmo 2 é frequentemente citado em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1 fala que Cristo, o soberano dos reis da terra. Apocalipse 2:27 fala que, e com um cetro de ferro, as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Apocalipse capítulo 12, nasceu-lhes, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Cristo tem poder e autoridade para subjugar todos os homens. E acredite, ele faz e ele o fará. Mateus capítulo 10, versículo 34. Nós vemos o Jesus encarnado dizer sobre si mesmo: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E lá no capítulo 10 de Mateus, no versículo 39, essa espada leva alguns a achar a vida e outros a perdê-la no último dia. Uma das funções de Cristo como rei é subjugar os rebeldes. Cristo, diferente desse Cristo piegas de conto de fadas retratado pelo mundo, é um homem de guerra. Ele foi designado não só para reinar sobre tudo e sobre todos, mas para subjugar tudo e todos. Apocalipse capítulo 17, versículo 14 diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Por isso que quando o Rei eterno Jesus Cristo voltar, ele será um horror para quem despreza o Rei divino. Ele será terror para quem recusa e rejeita os benefícios da graça divina. Ele será vindicador para aqueles que não permanecem em Deus e continuam agindo perversamente. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós convivemos hoje com a longanimidade de Cristo, mas dentro em pouco a sua ira se lhe inflamará. Dentro em pouco, como diz o Salmo 2, ele retornará para subjugar os que se rebelaram contra Deus e também contra o ungido de Deus. Nós vemos na liturgia em Apocalipse capítulo 6, versículos 15 e 17, que descreve a reação daqueles que estavam, de fato, se deparando com a ira do Cordeiro. E o texto diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Esta ira que se revelará plenamente em todo o seu poder no retorno do Messias, de acordo com as Escrituras, é terrível, inspira medo, traz dor, traz punição, traz condenação. Meu irmão, minha irmã, nós não temos noção do que a ira do Filho de Deus pode significar. No tempo determinado por Ele, os ímpios, os rebeldes ficarão face a face com Ele. E quando a ira do Cordeiro de Deus se revelar, Covid-19, a fornalha do fogo ardente de Daniel 3,
o martírio dos apóstolos, guerras ou qualquer outro tipo de sofrimento será cosquinhas em bebê. Nós não temos noção de quão terrível, pesada, forte, furiosa será a ira do Filho de Deus sobre os ímpios ao subjugá-los. E aqui a palavra para todos nós, principalmente para aqueles que não estão em Cristo, é que se você não estiver em Cristo naquele dia, você desejará viver dias terríveis, como aqueles que estamos vivendo hoje, porque nada será tão terrível como contemplar a face do Cordeiro de Deus irado. Naquele dia você tentará correr, se esconder, se esquivar, mas aquele que tem olhos como chama de fogo já o encontrou e a sua sentença já está lavrada. Naquele dia, se você tem se apoiado em uma teologia de coaching, da prosperidade, confissão positiva, uma teologia antibíblica, você verá o seu chão desabando, porque nunca lhe falaram sobre a ira do Cordeiro. Naquele dia, você que não está em Cristo, você gritará questionando esses falsos profetas. Vocês não falaram que o homem era o centro? Vocês não pregaram que Cristo salvaria todo mundo? Vocês não decretaram a minha vitória eterna? Fazemos bem em lembrar aquilo que o puritano Thomas Watson disse há alguns séculos atrás. Agora as coisas estão sem rumo, o pecado é crescente, os santos são enganados, não encontram justiça aqui, mas se aproxima o dia em que Deus endireitará as coisas. Ele fará justiça a todo homem, coroará os justos e condenará os ímpios. No último dia, a espada de Deus será desembainhada contra os ofensores, então sua justiça será revelada diante do mundo. Os ímpios beberão um mar de ira e não experimentarão um gole de injustiça. Nesse dia, todas as bocas se calarão e a justiça divina será totalmente executada, apesar das reclamações e clamores dos injustos. E eu quero então finalizar esse sermão dizendo para você aquilo que Apocalipse capítulo 6 pergunta: quem poderá suster? Quem poderá sobreviver quando o Filho de Deus voltar em ira? E a última implicação desse texto é que nós temos que saber que todos os homens, todos, indistintamente, ímpios e justos, beijarão o Filho de Deus. O fio dourado do Salmo 2 é a ordem para beijar o Filho, se render e submeter a Ele. Não é amanhã, mas é agora, é já. O salmista diz que todos os homens devem beijar o Filho de Deus em submissão, agradecida e amorosa ao seu reinado. Todavia, há tempos que os homens não fazem isso. Eles não beijam o Filho de Deus. Não, eles beijam, eles honram seus ídolos, suas ideologias, suas conquistas, mas não beijam o Filho de Deus. Pior ainda, o homem em pecado se enfurece contra Cristo. Cristo lhe estende as mãos para que eles a beijem, mas eles ignoram. Eles não beijam as mãos que foram perfuradas por pregos quando ele foi crucificado no lugar desses rebeldes. As mãos perfuradas de Cristo é um sinal de que ele recebeu na cruz o mais duro golpe da ira divina contra o pecado. E Cristo, sabendo dos horrores do juízo, dos horrores do inferno, Cristo pregou sobre o inferno para persuadir seus leitores para refletirem sobre seus caminhos de perdição, beijando o Filho, abraçando a vida e não a morte. Meu irmão, minha irmã, ninguém pregou tanto sobre o inferno como Jesus. Ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Cerca de 13% de sua pregação se concentrou no inferno e no juízo de Deus. Cristo se colocou entre os pecadores e Deus na cruz, justamente para que pecadores não recebessem sobre si a ira de um Deus santo. Porém, o horror dos horrores é que as pessoas o ignoram.
As pessoas não o beijam. As pessoas seguem o seu caminho de danação eterna. Muitos não percebem, até não sabem, mas dentro em pouco, a ira do Filho de Deus irromperá sobre todos os pecadores impenitentes. Aquele que recebeu um beijo de traição, exigirá um beijo de rendição de todos aqueles que se lhe submetem. Quando Cristo voltar e manifestar a sua ira, como bem disse Derek Kidney, não existe refúgio dele, somente nele. Por isso, bem-aventurados são aqueles que beijam a mão do Filho. Bem-aventurados são aqueles que correm, que abraçam, que beijam o Filho, porque estão se refugiando em sua pessoa. O único remédio, o único refúgio da ira de Deus é a misericórdia de Deus desdobrada na cruz de Cristo. Aqueles que não temem a explosão desta ira divina é porque já beijaram o Filho, se refugiando nele. Um dia, ele virá como grande rei, e nesse dia os ímpios serão punidos. Mas hoje é dia da sua graça. Hoje ele convida você, ele convida a nós a ir até sua presença e beijá-lo em rendição. Entretanto, entenda que na volta de Cristo, todos os homens beijarão o Filho de Deus. Os salvos beijarão a Cristo em adoração, em gratidão, em amor, em apreço por sua pessoa e por sua obra. Os ímpios, em rendição e condenação, após ouvirem a sua sentença condenatória. A segunda vinda significará a ira para todos aqueles que se rebelaram contra Deus e contra o seu Rei ungido, Jesus Cristo. Mas grande alegria para todos aqueles que pela fé beijaram o Filho, se submeteram ao plano de Deus de governar o mundo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso o Salmo 2 é um convite para nós contemplarmos a Deus, que em seu trono está, contemplar ao Rei que é incomparável, contemplar Jesus Cristo que ressurgiu e reina com poder e reinará para sempre.